Amém, glória a Deus. Pai do céu, meus irmãos, vai tudo bem? Amém. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Se encontra em Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler os 2 primeiros versículos e depois os irmãos podem, na verdade, os 3 primeiros versículos, e depois os irmãos podem assentar. E deixem a Bíblia aberta para a gente conversar um pouquinho antes de você fechar a Bíblia. Êxodos, capítulo 20, versículo de 1 a 3, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pai celestial, estamos na tua presença santa, mais uma vez clamando por tua graça, por tua infinita misericórdia. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite, de maneira que possamos crescer na tua palavra, no teu evangelho, no conhecimento da tua palavra. Sacia a nossa sede, sacia a nossa fome do conhecimento pleno do Senhor. Fala a cada coração, exorta-nos, direciona-nos de acordo com o teu querer e com o teu falar. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja, fala comigo. Amém. Podeis assentar. Deixa a Bíblia aberta aí. Estava conversando com o pastor Almeron, não sei se ele está aí hoje. Sem óculos eu não vejo, não consigo ver muito mais, não. Está aí o pastor Almeron? Está não, né? Conversando com ele na sexta-feira, no culto no lar, a gente estava batendo um papo lá fora e eu falei para ele assim que o Evangelho, a Bíblia, o plano da salvação é coisa simples. E eu falei com ele, é possível resumir a Bíblia em meia página. Eu não consegui em meia página não, foi uma página, mas eu vou ler para os irmãos aqui um pouquinho. Tem a ver com a mensagem? Não tem a ver com a mensagem? Depois você julga, mas atenção, meia página foi para o Velho, meia página para o Novo Testamento. Vamos lá, Velho Testamento. O plano de salvação é simples e podemos resumir a Bíblia em uma página. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, santo. Deus é triuno, Pai, o Filho, o Espírito Santo, desfrutam de comunhão eterna. Deus é anterior ao cosmo, ao crono. Na eternidade passada, o Pai, conhecendo todas as coisas que hão de acontecer, fez o plano da redenção. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Deus Criador é bom, misericordioso e benigno. E no princípio fez os céus e a terra. Os céus, Deus criou todos os seres espirituais, dentre eles fez Lúcifer, que se rebelou contra Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo, pois desejou colocar um trono acima do trono de Deus. Na terra, Deus é o Criador de todas as coisas materiais, visíveis e invisíveis. Deus expulsou Satanás do céu e o jogou na terra. Satanás se tornou o inimigo derrotado de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, conforme a sua imagem e semelhança o fez, e colocou-o num jardim e deu-lhe mandamentos para obedecer. Deus se revelou ao homem no jardim. Deus deu ao homem o que Satanás tentou usurpar, a sua imagem e semelhança. Deus também deu
domínio sobre a terra, função exercida anteriormente por Satanás. Satanás se tornou o inimigo natural do homem. Eva e Adão desobedeceram a Deus. Satanás triunfou sobre o homem no jardim, tornando-o um pecador e separando-o de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O salário do pecado é a morte. Deus fez alianças com o homem para promover salvação e reaproximação. Deu a lei para fazer propiciação pelo pecado e o sacrifício para ser constantemente repetido para cobrir o pecado de forma temporária. Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Cristo é a nossa Páscoa. Foi oferecido uma única vez como sacrifício vicário, permanente e suficiente para dar a salvação. Só o sangue de Jesus é eficaz para perdoar os nossos pecados de forma definitiva. O segundo Adão, o Filho unigênito, como homem, triunfou na cruz e religou o homem a Deus. O véu se rasgou. De alto a baixo, as exigências da lei se cumpriram. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e após 40 dias ascendeu aos céus e nos fez duas promessas. A promessa número 1, enviarei outro Consolador, já se cumpriu no dia de Pentecoste. O homem redimido se tornou por causa desse Espírito Santo, né? Templo do Espírito Santo. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo mediante a morte de Jesus Cristo. O Espírito Santo transforma pecadores arrependidos na imagem perfeita de Cristo, à medida em que os frutos do Espírito são produzidos no novo homem. Eles são capacitados a vencer o mal com as armas espirituais. Segunda promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Também vai se cumprir. Essa é a esperança da igreja. Será a primeira ressurreição. A noiva do Cordeiro aguarda a sua redenção. Ela será transformada, arrebatada e galardoada. No juízo final haverá a segunda ressurreição para a condenação dos infiéis, a mesma que Satanás receberá. Ambos serão lançados no lago de fogo. Haverá a restauração de todas as coisas, novos céus e nova terra para aqueles que creem no Senhor como único Deus e em Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. É uma pretensão muito grande, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça e acabei me ocupando de ontem para hoje para escrever. Hoje vamos iniciar uma nova série de estudo falando sobre os 10 mandamentos. E hoje iniciaremos os 3 primeiros versículos. O primeiro, Moisés está dizendo o que Deus disse. Moisés é o narrador, está apenas anunciando o que acontece. Do versículo 2 ao versículo 18, é como se a gente fosse comparar com uma carta. O primeiro versículo seria o remetente. O versículo 18 seria o destinatário. Do versículo 3 ao versículo 17, os 10 mandamentos. O decálogo, o decreto de Deus para o homem e para a humanidade. Se nós formos observar o capítulo anterior, capítulo 19 de Êxodo, nós vamos ver que para Deus dar essa lei, Deus faz uma exigência para o povo: se santifique. Moisés, ordene ao povo que se santifique durante 2 dias. No terceiro dia, eu irei aparecer no meio do povo, em cima do monte. Deus toca o monte,
vem nuvens, trovões, buzinas, relâmpagos. Está acontecendo. Deus está falando com Moisés. O povo está em volta. O povo treme. O povo se apavora. O povo fica meio que desanimado. Não querem subir. Deus proibiu o homem chegar, tocar no monte. Mandou ficar em certa distância. Esse é o nosso Deus. Versículo 2 diz assim: como eu disse, o remetente da carta: eu sou o Senhor teu Deus. Se fosse eu falando com os irmãos, eu diria: eu sou Edson, o teu pastor. Analise que esse Senhor é o nome de Deus. Senhor é o nome próprio. Ele é o nosso Deus. No original, nós temos o tetagrama, 4 letras, revelado em Êxodo capítulo 3, em que Moisés está apacentando as suas ovelhas. Olha para um arbusto. Esse arbusto pega fogo, mas não se consome, não é absorvido, queimado. Moisés se aproxima e do meio do fogo Deus fala. Deus não é o arbusto, Deus não é o fogo, mas no meio do fogo se ouve uma voz, e a voz de Deus. Deus fala com Moisés, Deus se revela a Moisés, e o tetagrama aparece a primeira vez, que significa Iavé. As 4 letras, o nome sagrado de Deus, o nome do Senhor, nosso Deus. O povo de Deus tem tanto cuidado que quando vai escrever este nome, o escriba parava de escrever, pegava a pena, molhava na tinta para iniciar com carga nova, para escrever o nome de Deus. O nome de Deus é tão importante na Bíblia que ele é o nome que mais aparece na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, em hebraico, que é o Velho Testamento, aparece quase 4.000 vezes. Na Bíblia nossa, aparece aproximadamente 7.000 vezes. No Novo Testamento, aparece quase 1.000 vezes se referindo diretamente ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como essência de Deus, Jesus, Pai e o Espírito Santo, a triunicidade de Deus, o nosso único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este nome é o nome do nosso Senhor. A primeira coisa que nós temos que falar é que há personalidade. Há um nome próprio. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não são as leis da natureza, as leis da física. Deus é uma pessoa. Quando dizemos assim, parece que reduzimos Deus. Na verdade, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o homem tem personalidade. E para a gente compreender essa personalidade, ela vem de Deus. O que é ser uma personalidade, ser uma pessoa? No Brasil, para ser alguém, você precisa ter um nome. E aqueles que querem emprego precisam ter um CPF. E essa pessoa precisa
de ter algumas características para que ela possa ser uma pessoa. Ela tem que nascer, tem que viver. Um bebê que nasce morto não é considerado uma pessoa. Quando o bebê nasce com vida e em poucos minutos ou horas morre, ele tem certidão de óbito. Porém, o bebê que nasce morto, ele não tem certidão de óbito. Deus é uma pessoa, Deus é vivo, Deus tem nome próprio, Deus pensa, Deus fala, Deus se move no universo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que está falando para você e para mim, que falou para o povo, que se manifestou no monte, em que o povo temeu a Deus, quando ele entregou a lei para que eles cumprissem. Eu sou o Senhor, teu Deus. Em segundo lugar, Senhor, na plenitude da palavra, se referindo a Deus. Primeiro, pessoa, pessoal. Segundo, além de ser um nome próprio, emite santidade. É alguém santo. Sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. A santidade da igreja olha para Deus, se espelha em Deus. É a santidade dele, por meio do Espírito Santo, que habita no meu e no seu coração, é que traz essa santidade de Deus e transforma o homem em alguém capacitado a receber a presença dele na sua vida e a promessa da salvação para um dia morar na eternidade com esse Deus santo. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade o homem nunca verá a Deus. É necessário que aqueles que buscam a Deus procure a santidade. O nome do seu Deus significa santo. Ele é santo. É por isso que os anjos, na visão do Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, em Isaías ele diz que os serafins voavam, eles diziam: santo, santo, santo. Eles estavam falando o nome do próprio Deus, que o nome de Deus significa santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo. Ele exige de nós santidade. Ele está além de nós. Ele está separado de nós. Não podemos atingi-lo, não podemos tocá-lo. Não adianta o mundo se reunir, apontar todas as armas em direção ao céu, que eles não conseguem atingir Deus. Deus está separado do homem, porque o homem ainda não é santo o suficiente para encontrar com Deus. Nenhum olho viu, ninguém jamais viu ao Senhor, o nosso Deus, e jamais poderá vê-lo neste corpo, nesse invólucro. Precisa ser transformado num novo corpo, para que possamos encontrar com Ele e passar a eternidade com esse Deus santo. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, esse Senhor, Ele é o Deus de aliança. Esse Senhor representa o cabeça da aliança de Deus com o povo. Ele é o garantidor da sua aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo a leitura de um livro que é Doutrinas Cristãs, de John Frame, ele diz no seu livro
Na verdade, existem algumas pessoas que querem juntar o segundo versículo com o terceiro para formar o primeiro mandamento. Mas a maioria dos estudiosos coloca o terceiro versículo como o primeiro mandamento. O segundo versículo, que é logo após Moisés dizer que Deus falou, que eu disse que é o emitente. Esse autor, ele diz o seguinte, que todo rei, isso no Oriente Próximo, quando ainda estava naquela época, naquele período, há documentos em que o rei que subjugava um outro reino, um outro povo, ele mandava uma carta para fazer uma aliança. E como ele é o que venceu os inimigos, como ele é o vencedor das guerras, ele manda a carta e a primeira coisa que aparece é o nome dele. Quando Ciro ou Artaxerxes também faz os seus decretos, coloca o nome dele. Quando o Assuero faz, também coloca o nome dele. Se você se lembrar, Nabucodonosor. Ele está falando, ele está escrevendo o seu edito, as suas normas para os reinos que estão coligados e submetidos e são considerados vassalo do rei. A palavra vassalo significa submisso, significa subjugado. Deus, com a sua infinita misericórdia, com a promessa que havia feito a Abraão, visita Moisés no deserto e dá uma ordem para ele. Vai até Faraó e diga: deixa sair o meu povo para me servir, para me prestar culto. Deus, o soberano do universo, diz a Moisés: vai lá e dá uma ordem a Faraó. Faraó de então era o rei da terra, é o primeiro império mundial. E Deus, como está acima de todos os homens, como tudo que está debaixo dele são pequenos em questões. Tem um salmo, 113, agora não me lembro o número, em que Deus se abaixa para olhar o que há acima no céu e abaixo na terra. Talvez você não entendeu. Deus é tão grande que ao invés de ele olhar para cima para ver o céu, que nós temos que olhar para cima, ele olha de onde ele está, para baixo, para o universo. Tal é a grandeza desse Deus. E esse Deus, ele não pede a Faraó, ele dá uma ordem a Faraó: deixa sair o meu povo. Esse Deus tira o povo da terra com mão forte, com braço poderoso, envia as 10 pragas, faz sinais e maravilhas, faz milagre na travessia do mar, faz um povo atravessarem a pé seco e mata um exército de cavaleiros, cavalos e carruagens no meio do mar. Esse é o Deus, é o rei que venceu, é o rei que não há nada no mundo que possa contra ele. Ele fala, ele faz, nada se opõe ao nosso Deus. Os homens tentam impor, tentam ir contra ele, mas não podem ir contra ele. É perca de tempo. Esse é o Deus que você serve. Diz que o nome do rei aqui é sucerano. O sucerano é o rei vencedor. Vassalo é o povo que foi conquistado, que foi adquirido. Vai pegando. O povo foi adquirido
por esse rei. Na carta, no decreto que o rei está mandando, o rei faz um epílogo dizendo o que aconteceu. E Deus, no versículo 2, primeiro ele diz o seu nome. E segundo, ele diz: Eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Dizem que este momento Deus está comunicando: eu tenho o controle de todas as coisas. É por isso que eu não posso temer nenhum outro que não seja Yahvé, que não seja o Senhor, o nosso Deus que fez os céus e a terra. Nada pode ser colocado no lugar de Deus. Nenhum nome importa que seja adorado. E Jesus, que é a imagem perfeita de Deus aqui na terra, ele diz a Bíblia que todo o joelho se dobrará diante de Jesus. Dos que estão nos céus, todas as criaturas criadas, anjos, serafins, querubins, anciões, os 4 animais, todos que estão nos céus, figurados e falados no Apocalipse, dobrarão os seus joelhos. Os 24 anciões, diz a Bíblia em Apocalipse, que eles dobrarão os joelhos, tirarão a coroa que tem na cabeça e jogarão aos pés de Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Depois que esse rei escreve o porquê ele está enviando aquela carta para aquele grupo, para aquela nação, para aquele povo, ele faz as suas estipulações. Ele começa a escrever os seus mandamentos. Ele começa a dizer: a partir de hoje, vocês mandarão para mim 1 tonelada de ouro, como Salomão subjugou as nações em volta dele, e diz que ele recebia 1 tonelada de ouro por ano. Ele faz exigências. E quem não cumprir com a exigência, vem a guerra, vem a destruição. Ele faz as exigências que ele quer, porque ele venceu, ele é o vencedor. Os 10 mandamentos, Deus faz a exigência para o seu povo, é o que ele quer. Não importa se eu concordo ou se eu não concordo, é a lei de Deus, é a vontade de Deus, que eu devo cumprir com a vontade do Senhor. E se eu não cumprir, pastor, tem punição. Ele faz as suas exigências, sujeitas exclusiva ao sucerano, e é chamada muitas vezes de amor. A lei do rei é amor. Aí você diz assim: como assim, pastor? Ele podia ter matado todos os vencidos. Ele poderia ter aniquilado todos os vencidos, mas ele não aniquilou. Então o amor dele, é a misericórdia dele, é a causa de não sermos consumidos. É pela sua infinita misericórdia que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele faz leis. A lei que aquele povo passa a cumprir não é mais a lei que ele nasceu. Quando o povo foi levado pelos assírios em cativeiro, tiveram que obedecer à lei dos assírios. Quando o povo foi levado em cativeiro pelos babilônicos, a lei que passou a vigorar
foi a lei dos babilônicos. Até o nome dos jovens que foram com Daniel e o próprio Daniel foram mudados segundo a vontade do rei local, do rei babilônico, Nabucodonosor. Há bênçãos para quem cumpre com as leis do novo rei. Se você cumprir, terás vida. Se não cumprir, receberás a morte. Simples assim. Quem crê em Deus e crê em Jesus, esse tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Depois nós vamos observar que existem bênçãos e maldições, que Deus vai colocar no Monte Gerizim e no Monte Ebal. As bênçãos sobre o Gerizim, as maldições sobre Ebal. E as bênçãos é para quem obedece à lei, é para quem ama a lei, é para quem cumpre a lei voluntariamente. Ah, pastor, não é tão voluntário não, porque se não cumprir, morre. Muitos se rebelam contra os reis. Muitos não querem mais se submeterem a Deus. O fim será a morte. Aos que morrerem nesta vida sem Deus, sofrerão o dano da segunda morte. Aos que morrerem em Cristo, neste mundo, receberão a vida eterna. Ressuscitarão primeiro, e depois, juntamente com os vivos, seremos transformados e entraremos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. A lei de Deus exige lealdade. E Ele se importa comigo e com você. Esse Deus, que está tão longe de nós, esse Senhor, esse Yahvé, que é santo, Ele também diz assim para mim e para você: eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Quando nos submetemos a Ele como nosso Deus, quando nos submetemos a Ele como nosso Rei, Ele luta as nossas guerras, Ele luta as nossas batalhas. Não enfrentamos o diabo sozinho, porque sozinhos seríamos destruídos. Mas Ele luta as nossas guerras, Ele nos arma, Ele tem as vestes, as roupas apropriadas para colocar no seu soldado. E nós guerreamos porque temos dele a armadura, a espada, as armas, toda a capacitação vem dele. Recandarachorerandaramas. Esse senhorio, em primeiro lugar, demonstra controle. Como eu já disse anteriormente, tudo está na mão dele. As leis do universo estão nas mãos dele. A história dos homens está na mão de Deus. Olha para Daniel. Visita a escola dominical de domingo passado. E lá você vai ver se o nosso Deus não controla as coisas deste mundo. Mostrou para Daniel quando já tinha passado 2 reinos mundiais. Mostrou para ele 4 reinos. E depois dele, o reino de Deus. Mostrou para ele todas as coisas. Mostrou para ele que haveria de vir o Messias morreria. Mostrou para ele que vai haver ainda uma grande guerra, que vai vir ainda um grande inimigo chamado Anticristo. Mas está lá em Daniel. Daniel não viu quase nada daquilo que ele recebeu como profecia, mas Deus mandou registrar para que hoje você pudesse compreender
que o primeiro reino mundial, egípcio, o segundo, Assíria, o terceiro, Babilônia, o quarto, Medo-Persas, o quinto, Alexandre o Grande, o grego macedônio, e em sexto, o Império Romano. Tudo estava determinado por Deus. Estava escrito antes que acontecesse. O próprio Círio, quando ele vai invadir, na verdade, quando ele vai tomar o Império Babilônico, ele fica conhecendo que o nome dele está na Bíblia, não sei quantos anos antes dele nascer, e que ele ia ser o governador do mundo. Irmãos, o nosso Deus é o Deus eterno, antes que estivesse cosmo, Cronos. O que é Cronos? É o tempo que a gente entende, a contagem do tempo. Segundo Israel, a nação de Deus, escolhida por Deus, não, o homem não tem 6.000 anos. Israel está no ano 5.780 e pouquinho. E 2, 7, não sei. Depois você pesquisa aí. Não tem nem 6.000 anos de história. E toda a história, quase, Deus passou diante dos olhos de Daniel, quando ainda estava no terceiro império, no quarto império, né? Ainda viria mais 2 impérios. E não viria mais nenhum império mundial. O sexto império, já destruído, será despertado, e da cabeça do animal, o pequeno chifre, que é o chifre representando o anticristo, vai assumir de novo o império romano, e não um 7º império. Ele está na cabeça do quarto animal, ele faz parte do último material de ferro e pés misturado com barro. Os 10 dedos, que representam os 10 chifres. Voltemos para cá. Ele é o Deus que controla. Ele é o Deus que não pede, ele é o Deus que dá ordem. Ele deu ordem e tirou o seu povo do Egito. Ele é tão maravilhoso e competente que ele não deixa o seu povo morrer, porque atrás vem Faraó e à frente está o Mar Vermelho. Ele abre o Mar Vermelho. O exército experiente morre ao tentar atravessar o Mar Vermelho. Lá no deserto não tem padaria, mercearia, mercado, não tem nada. Mas ele dá pão do céu, ele sustenta o teu povo. As vestes não se envelhecem, o povo caminha 40 anos. E a comida de Deus só cessa quando eles conquistam as primeiras terras da terra prometida, as primeiras cidades que eles entram na terra prometida, cessa o maná. Agora vocês vão comer da vinha que vocês não plantaram. Vão morar nas casas que vocês não construíram. Esse é o Deus. Assim fazia a Síria. Arrancava o povo daqui, ele tirou as 10 tribos de Israel e espalhou no mundo. Pegou pessoas de outros lugares e trouxe para Jerusalém e colocou lá. Fica aí. Deus fez a mesma coisa. Deus tirou o povo do meio do Egito, tirou ele de escravo e levou ele para dentro da terra prometida e deu posse para da terra para eles, deu casa. Irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que todas as coisas estão no seu controle, na sua mão. E por que a gente se inquieta com o amanhã? E por que nós nos inquietamos com questões tão pequenas? Ele está no controle. Se submeta a Ele, que Ele seja o seu Senhor. Você não precisa preocupar com o amanhã.
Basta o mal de cada dia, e em cada dia Ele te dá condições de vencer. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Esta é uma prova que Ele é soberano. Esta é uma prova que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele está acima de todas as coisas. Jeremias diz, 32, 17, não é nada difícil para Ele. Isaías 55, 11, sua palavra nunca se esvazia de poder. Suas profecias sempre se cumprem. Deus fala e acontece. É assim que inicia o Gênesis. Haja luz e houve luz. Haja separação e houve separação. E houve dia e houve noite. Tudo ao poder da sua palavra. Ele fala e logo acontece. E Ele não precisa de nada para que aconteça. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que quer se relacionar com você, com a tua casa, com a tua família. Quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Descansa no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses além de mim. Outra versão. Primeiro, só existe um Deus. Amém? Só existe um Deus. O diabo, a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, e com letra minúscula, mas não existe Deus além do Senhor. Lamentações 3, 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Jó fala isso, né? Receberia eu bem e não o mal? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse entendia que Deus estava no controle, até quando ele perdeu a sua família, até quando os seus bens foram tomados, roubados de assalto, até quando a sua saúde foi tirada, até quando seus amigos o repreendiam, até quando a sua mãe, a sua esposa disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca tu falas. É alguém que compreende que Deus controla, Deus está no controle. Se a morte chegou na tua casa, foi permissão de Deus. Se você foi para o hospital e voltou, foi permissão de Deus, foi a vontade de Deus. Atente para aquilo que Deus quer de você e faça alguma coisa para Ele em gratidão. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, contribuem. Se você ama a Deus, as coisas vão te levar. Você vai chorar em algum momento, mas vai servir de experiência e você vai chegar lá, porque Deus está no controle de todas as coisas. Efésios 1, 11, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos 11, 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó, insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a lhe restituir?
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Ele está no controle de todas as coisas. O segundo atributo é a autoridade. Por tudo está no seu controle. Por sua palavra iniciar, e ela já dá efeitos do seu cumprimento. Ela não precisa esperar dias, meses, só quando ele quer. Quando ele não quer, ela age na hora. Fala com a rocha, Moisés. A água sai água. Toca no mar, Moisés. O mar se abre. Na hora que ele quer, é de imediato. Quando ele não quer, demora um pouco. Aguarda. Se ele der uma palavra a teu respeito, irá acontecer. Vai acontecer. Se Deus prometeu, ele é fiel e justo. Sua palavra não cai nem um tio, nem um jota, sem que se cumpra. Toda a sua vontade, não a vontade do homem, mas a vontade de Deus, ela se cumpre. Deus tem o direito de exigir que eu e você o obedeçamos, que eu e você o sirvamos, e nós temos que fazer com um sorriso no rosto, alegre, porque se nós fizermos bem feito, a recompensa. Ele é um rei justo. Ele não é igual um homem que falha, que fala e não cumpre com a sua promessa. Ele nos prometeu nada menos, nada mais do que o céu, do que a presença dele por toda a eternidade. Ele nos prometeu vida nova. Ele diz que o que passamos aqui é temporário, passageiro, mas ele tem algo permanente. Satanás se levantou contra Deus. Satanás era eterno, era espírito, era santo, senão não estava lá na presença do Senhor, o Lúcifer. Mas num momento ele pecou, ele quis colocar acima de Deus o seu trono. Todas as vezes que qualquer um de nós tentarmos colocar alguma coisa acima do nome de Deus, ou no lugar de Deus, isso é chamado de idolatria, isso é chamado de rebelião. É o que Satanás tentou fazer com Deus. É por isso que Deus detesta a rebelião. Por isso que Deus detesta a idolatria. É porque foi Lúcifer lá no céu que teve esse desejo e já foi expulso, condenado, derrotado. Ouve, ó Israel, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava sendo tentado, repreendeu o diabo e disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não posso servir a outro Deus. Não posso servir a outra pessoa, colocar algo no lugar de Deus. Só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de culto, e o crente tem que adorá-lo, amá-lo, tem que fazer as coisas para Ele com graça, com amor, de maneira voluntária.
Deus não recebe adoração de coração que está fazendo por inveja, de alguém que está fazendo porque o outro está fazendo. Tem que ter esse desejo no coração: eu vou levar essa oferta, 2 moedinhas para o templo. E quando colocou, Jesus exalta aquela viúva e diz: ei, viúva, esta mulher foi a que mais deu, porque ela deu de dentro do seu coração. Não era só as moedas, foi ali toda a devoção, todo o sentimento, todo o desejo de agradar a Deus, mesmo achando que era pouco, mesmo achando que era insuficiente, mas Deus recebeu. Recandarabás. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus é a autoridade, eu não posso duvidar. Por que me fizeste assim? Quantas vezes o pastor é interpelado por obreiros que não entendem a obra de Deus? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor me tirou do cargo? Por que o senhor... Você não pode fazer isso com Deus. Pode o vaso virar para Deus e dizer: porque me fizeste assim? Ele é o oleiro. Se Ele quiser, Ele vai te amassar e fazer de novo como Ele quer e não como você quer. Se Ele quiser fazer vaso para honra, Ele vai fazer vaso para honra. E se Ele não quiser fazer um vaso assim, então, para ir para a mesa, pode ir para o banheiro. Mas é tudo vaso feito por Deus, feito pela mão de Deus, feito pela vontade soberana de Deus. Ele é a autoridade. Eu não posso questionar a sua autoridade. Deus diz para o povo: sobe e conquista a terra. E o povo falou: vamos mandar os espias, né? Aí ele mandou os 12 espias, 10 disse: não, vamos subir coisa nenhuma. Aqui no deserto está muito bom, aqui tem comida, aqui a roupa não envelhece, o negócio aqui está bom demais, tem sombra, tem coluna de fogo, nós queremos ficar aqui. Lá tem gafanhoto, lá tem gigante, lá... E só 2 disse: se o Senhor disse, se agradar de nós. Eita, Josué e Caleb, que era crente. Se Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar aquela terra, é terra boa, as promessas de Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, a gente fala: eu não mereço, eu sou pecador, eu não consigo. Mas é o teu Deus. Se você não tiver outro Deus além dele, se Ele for o principal da tua vida, se Ele for o centro da tua vida, Ele vai cumprir com a sua palavra, Ele vai cumprir com a sua promessa, Ele vai transformar o teu corpo num corpo incorruptível. Vai chegar o dia da última trombeta em que vai soar e você será trasladado, transformado, arrebatado e entraremos no céu para todo sempre. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não se pode servir a 2 senhores, só a um. Ou há de agradar a um e vai desagradar o outro. Ou você vai agradar a Deus ou o mundo. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. Toma a tua decisão nesta noite. Não saia daqui para pecar, mas saia daqui agora transformado, redimido pelo poder do sangue de Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Se submeta à lei de Deus, se submeta à lei de Cristo. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com tudo que você é, com toda a sua inteligência, com toda a tua alma. Acima de todas as coisas, ame o teu Deus. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. No texto que o pastor Antônio leu nesta noite, no capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5,
Paulo, não sei se intencional ou não, escreve quase tudo aquilo, contrapondo as ordenanças de Deus aqui nos 10 mandamentos. Se você ler com cuidado, dos 10 mandamentos, você encontrará a maioria lá. Se estudar um pouco no original, é capaz de encontrar todos. Eis que nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos, em que os homens serão amantes de si mesmos. Mas o mandamento que Jesus disse é qual? Amar a si mesmo? Os homens estão se colocando no lugar de Deus. Os crentes vêm para a igreja para adorar a Deus, mas primeiro Deus tem que falar com ele. Porque se não falar comigo hoje, é hoje que eu desvio. Muitos crentes dando ordem a Deus. Deus virou o vassalo e ele virou o rei. Ele se coloca no trono. Homens amantes de si mesmo, orgulhosos, soberbos, infiéis, promíscuos. Está indo tudo contra os mandamentos de Deus. A última. Deus tem uma aliança. Deus é Deus de alianças. Todas as vezes que o homem falhava e precisava de um upgrade, Deus fazia uma nova lei. Lá no jardim, a dispensação da inocência. O homem perde a inocência e peca. Expulso do jardim, dispensação da consciência. Depois, governo humano. O homem faz uma torre, quer guerrear contra Deus, se junta, faz Babel, Deus confunde as línguas, espalha o povo. Deus faz o patriarcal, Deus chama Abraão, Deus faz aliança com Abraão. Depois Deus faz a lei com Moisés. Jesus vem, cumpre a lei, toda a lei. E agora ele instaura o período da graça, que é o período da igreja na terra, inaugura a igreja, e a igreja será arrebatada antes da última semana de Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele é o que promete, Ele é o que cumpre. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. No Velho Testamento, Ele mesmo fez as alianças. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Jesus desce para falar com o povo. Quando Deus descia na terra, a arca de Deus entrava no arraial. Teve uma vez que o pessoal estrangeiro disse: parece que Deus está no meio deles. Era só a arca que simbolizava a presença de Deus. O próprio Deus vinha à terra. Nas suas teofanias, se relacionou com o homem. Falava com Adão na virada, no início e no final do dia. Jesus, Sermão da Montanha, falando com todas as pessoas que estavam lá ouvindo, dispostos a ouvir, dispostos a mudarem. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. O Espírito de vida e da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. E nós nos tornamos templo do Espírito. Todas as vezes que eu abandono o pecado e que eu procuro andar com Deus, esse Espírito santifica a minha vida e vai me transformando. Ah, mas eu não dou conta, pastor, ainda tem esse pecado que eu não consigo. Começa a orar, começa a se aproximar de Deus. Todas as vezes que você se aproxima de Deus, mais luz vem, mais graça vem, mais a presença dEle vem, menos desejo do mundo nós temos, e nós continuamos com a luz dEle lançada no nosso coração. As nossas obras serão diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo dá nova visão, o Espírito Santo dá
dons especiais. O Espírito Santo dá o dom de discernimento. O Espírito Santo dá a armadura do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Capacete para guardar a salvação. Escudo para defender a fé. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para combater todos os dados inflamados de Satanás. Esse é o nosso Deus, o Deus de aliança. Estamos na nova aliança. Estamos no Novo Testamento. Estamos no novo período. Usemos bem esse tempo da graça para nos aproximarmos dele, porque há bênçãos e há maldições. Os que o ouvirem receberão as bênçãos que estão escritas neste livro, e os que fizerem ao contrário receberão as maldições que estão escritas neste livro. Nos coloquemos de pé.